dia 2 de abril de 2022, estamos na República do Doce, com alguns ex-alunos, também com moradoras, né? Inclusive, você já está na introdução a isso ou ainda não? Sim, na introdução. Então, muito bacana estar aqui, pegando esse depoimento. E vamos primeiro às apresentações, né? Falar um pouquinho de você, nome, curso, quando você chegou. Meu nome é Margarita Elizabeth, eu cheguei em 1977 para fazer o curso de farmácia e vim para a faculdade de farmácia mesmo e foi uma experiência muito grande e fiquei aqui em Ouro Preto por 4 anos e meio. Eu sou Maria Emília Janela Alves, eu cheguei aqui em Ouro Preto em 1979. Eu fiz cursinho Baeta, aí eu ingressei na universidade em 1980 e fiquei aqui até 1985. Eu casei na República Bico Doce. Sim. Aí se apresentam bem atuais. Eu sou Karina, eu sou a Ana, eu faço nutrição, eu tô aqui desde 2019. E eu faço diária urbana, eu tô aqui desde 2019 também, a gente batalhou junto e hoje a gente é moradora da Bico Doce. Sim. Aí vamos falar um pouquinho agora, gente, da história da República. Bom, a República iniciou em 1979, em outubro. Ela nasceu lá na rua... Você lembra? Lá no Pilar. Lá no Pilar. Era uma casa pequena. Iniciamos com o nome mesmo de Bico Doce. Na época a gente escolheu o nome saindo um pouco da rotina do nome das repúblicas femininas, que todas eram com diminutivo, né? E a gente queria que fosse uma coisa assim, diferenciada em nome daquela época das repúblicas femininas. Então, nós iniciamos com as meninas Rosana, que era de Montes Claros, juntamente com Silvânia, e eu. E éramos 5 a princípio, né? A princípio eram as 2 meninas, mas eu. E depois a gente começou a querer aumentar mais o número de pessoas dentro da República para poder dividir um pouco os gastos na época, né? Todas éramos da escola de farmácia. E assim, tinha outra república do lado que também tinha o mesmo nome, né? Que era 3 repúblicas Bico Doce. E a nossa foi a única que permaneceu até agora. Nós temos mais ou menos 43 anos, né, Maria? 43 anos de fundação. E naquela época, praticamente, a República da universidade, o alojamento para meninas era coisa muito pequena. Era muitas poucas repúblicas femininas. A maioria, na época, quando a gente chegou, nos anos 70, era mais pensão, né? Casa de família, porque os pais queriam que as meninas ficassem mais em casa de família ou em pensão. Porque assim as meninas se mantinham mais guardadas, talvez, né, na época. Então, quando a gente montou a República, assim, foi muito difícil mesmo, né? A sobrevivência das repúblicas femininas na época era muito complicada, porque quando a gente vinha, né, os estudantes eram de baixos recursos, né, e a gente tinha que se virar com o pouco que a gente recebia dos nossos pais. Então, o que a República nos deu na época? Nos deu uma convivência assim, de família, né? A gente vivia em irmandade, em família, e cada uma vigiava a outra no sentido de cada uma estar bem, né? Quando alguém adoecia, a gente tinha que cuidar da outra porque era a irmã. E a gente aprendeu muita coisa, além da escola, né, que era a parte acadêmica, a gente aprendeu também a lidar com todas as coisas de uma casa, né? A administração de uma casa, a gente aprendeu outros cursos, né? Além da farmácia, a gente aprendeu administração, relações sociais e todas aquelas coisas que nos deram bagagem para a nossa vida profissional no futuro, né? Para poder
a gente sobreviver, né, no mundo aqui. Eu sou estrangeira, então a minha vivência e a minha relação com as meninas talvez era muito intensa. E na época a nossa relação era intensa. As relações que a gente tinha eram muito intensas. As nossas férias, quando eu tinha férias das meninas, eu não saía para fora, não ia para minha casa. Eu ia para casa de uma das meninas, né? Sempre, ou na casa da Rosane, ou na casa da Silvânia, mas para compartilhar com as famílias delas, né? Porque a gente não tinha, minha família estava longe, 3.000 quilômetros fora. Mas a bagagem que a República me deu, a vivência na República é muito forte mesmo, em termos de relacionamento, em termos de vivência, em termos de irmandade, compartilhar com elas, isso foi muito forte. Até hoje, nós continuamos sendo amigas, continuamos nos mantendo essa relação. A minha história na República Bico Doce, eu criei uma segunda família. Até hoje, o nosso contato com as meninas que moraram na minha época é muito grande. Eu, a Célia e a Aninha, a gente se encontra todos os anos, a gente faz uma viagem e é uma coisa em que a gente mantém uns laços familiares muito grandes. É uma história em que a gente foi para o nascimento dos filhos, a gente foi para os aniversários de 15 anos, a gente foi nos casamentos. Então essas datas que são de muita importância, a gente está sempre presente. Agora nasceram os netos, a gente foi até para os batizados. Então assim, é uma família e que a melhor parte da minha vida foi vivida nessa república onde eu criei e escolhi verdadeiras irmãs. Eu me casei durante o curso, né? Me casei, Estive presente no seu casamento. A minha festa, o meu casamento do civil foi realizado dentro da República Bico Doce. Eu casei com o Ronaldo, que era da República Maracangalha. Nós casamos numa sexta-feira. A escola inteira parou naquele dia. O Ronaldo passou pela minha casa, nós fomos como se fosse uma procissão até a igreja Antônio Dias, onde ocorreu o casamento. E a escola inteira estava presente, era rojão, era uma festa e tanto. E assim, a festa foram feitas pelos colegas. Foi uma inesquecível. E agora nessa visita nós descobrimos que o padre que fez o nosso casamento não é mais padre. E nós continuamos casados. Mesmo assim, ele abandonou a função antes de mim. Mas é muito legal. Ouro Preto é minha vida. A minha filha fala: mãe, a senhora tem que parar com esse negócio de Ouro Preto. Inaugura um poste em Ouro Preto, você tem que estar presente. Eu tenho que estar presente, porque isso aqui foi a melhor época da minha vida. Voltando, e que as moradoras, o que vocês estão achando aí das histórias, de ouvir? Vocês já ouviram essas histórias? Ou... É muito legal, né, essa geração, essa troca, né, de geração, assim, troca de história, troca de experiência. Mas seja uma geração distante uma da outra, mas tudo muito igual, né? Permanece a tradição única de Ouro Preto, né? Que a gente aprende muito. Segue a tradição da família ainda, de ser todo mundo muito unido. E ter essa coisa toda de movimentar as repúblicas, os estudantes todos juntos. É bem bacana, eu acho que é uma coisa muito de Ouro Preto, sabe? Coisa única. Sim. Aí, Margarida, eu queria que você falasse um pouco, a gente vai voltar na questão da República, mas tem essa questão dos estudantes estrangeiros aqui que você estava falando, de vir para Ouro Preto, de ter montado aquela República que você falou. Bom, Conta um pouco dessa experiência dos estudantes estrangeiros que você viu, né, e fala também dessa reunião que existe atualmente. Sim, bom, na época que eu vim, juntamente comigo, vieram vários estrangeiros. Em 1977, chegaram como 10 estrangeiros de várias nacionalidades.
paraguaios, venezuelanos, bolivianos, panamenhos, na época que eu cheguei. Claro que já havia alguns estrangeiros aqui, e que esses estrangeiros que chegaram antes da gente foram que nos acolheram e nos inseriram no grupo da faculdade, da UFOP em si. Então, quando a gente chegou, né, o primeiro ano foi muito difícil para a gente, né, tanto para mim como para os outros estrangeiros. Então, a gente se inseriu nesse grupo na escola e a gente sempre recebeu um acolhimento muito grande por parte dos estudantes brasileiros. Porque a UFOP, ela recebe gente de todo lugar do Brasil e também recebeu gente de todo lugar do mundo. Havia na época um convênio de estudantes estrangeiros, né? E quando a gente foi muito bem recepcionado pelos estudantes brasileiros, que também não eram da cidade, também eles vinham de outros lugares. Então, assim como eles, nós também estávamos, digamos assim, órfãos de paz. E foi o que, na época, todos nós da UFOP tínhamos alguma coisa em comum, que era o fato da gente ter saído da nossa casa e estar convivendo com um grupo e várias nacionalidades. Para mim, aquilo era muito importante, porque eu fui conhecendo as culturas de cada país, né, que a gente convivia. Pelo fato da gente ter a mesma língua e falar na mesma língua, a gente se juntou. Na época se criou, nos anos 70, se criou uma república que levava o nome de Zona Franca. Era uma república masculina, onde as meninas também convivíamos muito com os meninos e a gente compartilhava e a relação era muito intensa. As nossas férias, né, como eu já tinha falado anteriormente, não eram feitas nas nossas casas, a maioria ficava aqui. Muitos estrangeiros, principalmente na época dos anos 70, havia alguns países que tinham guerras, né, civis nos países, e essas pessoas permaneciam por muito tempo aqui. Então, me lembro de um colega nosso, um estrangeiro, Alfredo, que ficou em Nicarágua, na época o país dele estava tendo guerra, e eles ficaram muito tempo e a gente sabia que esses meninos estavam aí. Muitos não tínhamos condições financeiras para poder ficar, para poder viajar, então as meninas não se levavam a casa. Hoje nós mantemos um grupo desses estudantes, né, que chegaram nos anos 70. A gente tem um grupo de amigos nas redes sociais, que a gente faz uma reunião semanal. Nós iniciamos há mais ou menos 2 anos esse grupo. Um dos meninos, que chama Oscar, ele é boliviano, ele é engenheiro, mora agora na Bolívia. Ele teve a ideia de criar o grupo. Então foi chamando um, foi chamando outro, um foi chamando o outro, e a gente conseguiu encontrar todos os estrangeiros que se formaram na UFOP e conseguimos agrupá-los nesse grupo lá do WhatsApp. Mantemos essas reuniões semanais, toda quinta-feira. A gente entra, conversa, compartilha, lembra das situações que a gente viveu, das situações mais engraçadas e as situações mais difíceis que a gente viveu. Muitos perderam os pais na época que eles estavam morando aqui, alguns perderam na guerra também famílias, né? E a gente convivia assim. E trocamos muita experiência de culturas também. Porque quando a gente se inseriu aqui no grupo e no Brasil, claro que a gente se sentia um pouco diferente, porque a gente mantinha culturas diferentes, a língua que a gente falava era diferente, né? E a gente foi compartilhando tudo isso. Alguns casaram com estrangeiros, né? Tem o caso do Juan, que é da Venezuela, casou com uma menina que é de El Salvador, e hoje eles moram nos Estados Unidos. Aí assim foi, alguns também voltaram para as terras, né? São excelentes profissionais, cada um na sua área conseguiu fazer, conseguiu mostrar realmente o que a UFOP nos trouxe de benefício. E cada um compartilha nas nossas reuniões sobre o fato de que nós aprendemos aqui, né? O que a UFOP, o que essa época nos trouxe? Nos trouxe realmente experiências muito grandes, né? No sentido de amizade, no sentido de crescimento e
a vivência que as repúblicas nos trouxeram, né? Tudo com muita intensidade, a escola, as relações e o aprendizado, sim, foi muito importante, a parte acadêmica, mas eu acho que a experiência de vida que a gente tem nesse convívio foi muito maior e foi o que nos trouxe e nos acompanha até agora, né? Eu acho que é uma experiência válida e que, sem dúvida, né, quando eu voltei para meu país, na Bolívia, e levei todas essas experiências, de fato é uma coisa que só existe aqui em Ouro Preto mesmo. Não existe uma outra relação de amizade, uma outra relação de vivência, uma relação que a gente adquire que não seja aqui na UFOP. Então, eu acho que nossa bagagem como estudantes da UFOP é muito grande, né? Eu acho que é isso. Eu só perguntar uma questão para vocês duas. Então, assim, vocês identificavam Ouro Preto como cidade típica, universitária, acolhedora, de convivência realmente de estudantes, uma cidade realmente com identidade cultural ligada às repúblicas. É isso? Sim, porque quando eu cheguei aqui, quando minha mãe me trouxe a primeira vez aqui em Ouro Preto, eu fiquei, de ficar em Ouro Preto como estudante, condicionada a uma situação familiar. Eu ficaria em Ouro Preto se eu convivesse ou se eu estivesse morando na casa de um parente meu, um tio meu. Mas quando eu cheguei a Ouro Preto e minha mãe viu, eu falei assim, mãe, então vamos lá e você vê Ouro Preto e se você agradar da cidade, eu fico. Se não, eu volto com você para Bolívia. E esse dia, minha mãe visitamos Ouro Preto e eu vi um clima parecido com a minha cidade, a cidade pequena e tudo. E é uma cidade universitária, sim, de fato. Porque na época, nos anos 70, os estudantes ficavam cheio na cidade. Você parava, você andava um pouquinho, você encontrava um estudante. E aí, nesse andar, eu encontrei com uma estudante, a Tânia Meschwitz, que é estrangeira, encontrei com ela e outra estrangeira. E aí, bom, Ouro Preto, e de onde você é, e como é que você vai fazer. E aí você conhece, a cada passo que você dava, você encontrava um estudante. Então, a cidade, sim, é de estudante, sim, sem dúvida, não deixa dúvida. É uma cidade estudantil, sim, né? Uma cidade universitária, sem dúvida. Ouro Preto, ela é singular, porque assim, enquanto eu estava aqui em Ouro Preto, minhas irmãs estudavam em outras universidades. As histórias que eu contava daqui, elas falavam assim, isso não existe lá. Eu falava, mas lá porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, um acolhe o outro. Ouro Preto respirava estudante, tudo era feito em volta das repúblicas. A cidade, porque toda a escola funcionava aqui embaixo, então tudo da nossa vida era aqui nesse centro, ali naquela praça Tiradentes, no Remop. E eu sei que isso daí, baseado nas minhas irmãs, nas minhas amigas que estavam em outras universidades, elas falavam que a minha realidade era outra, totalmente diferente. Então, assim, eu conseguia ver o tão importante que a UFOP foi pra gente. Por exemplo, eu formei dia 13 de julho, no dia 6 de agosto, eu e o meu marido estávamos tocando um laboratório sozinhos lá no Mato Grosso. Hoje no laboratório tem 38 anos. E nós tínhamos base, nós sabíamos fazer as coisas. Eu, quando casei, cada professor meu me deu um livro de hematologia, um livro de análise clínica, outro livro de parasito. Cada um deu um livro. Então aquilo ali era a nossa Bíblia. Não existia internet, não existia Google, não existia nada disso. Quantas e quantas vezes a gente ligava para o professor à noite para discutir um caso, para ver se ele nos orientava. Então eu saí da universidade, mas a universidade continuou comigo. E os professores deram essa liberdade para a gente. Deram essa liberdade. Então todos os casos que a gente encontrava, que nem eu tinha muito acesso à malária,
Eu mandava aquele tanto de lâmina aqui para a escola, a professora Marta pedia, manda porque a escola já está sem material, a gente fazia essa troca. Então, eu nunca abandonei a universidade, os meus professores também nunca nos abandonaram. Eles sempre presentes para tirar nossas dúvidas, para nos apoiar, para nos indicar. Todos os congressos a gente ia para aquele encontro familiar. Aquilo rejuvenescia, renovava as nossas esperanças. Eu tenho verdadeira paixão por Ouro Preto, gente. Eu sou difícil de falar, porque eu me emociono demais quando eu lembro tudo que eu vivi aqui. Eu tenho só a agradecer a minha grande república e a minha grande universidade. Sim. Uma outra questão que eu queria perguntar para vocês em relação aos gestos de solidariedade ou de humanidade. Parece que esse ambiente universitário, republicano, parece que é um ambiente totalmente diferenciado em que as pessoas vão se ajudar as outras, há experiências de troca mesmo, né? Apoio mútuo, de cuidado, de afeto. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco desse sentido de república, no sentido de produtor ou reprodutor de gestos de humanidade. Sim. Isso, Margarita, eu tenho uma história muito interessante. Nós recebíamos dinheiro, ninguém tinha conta corrente, nada, nós recebíamos dinheiro por chamado vale postal. Então chegava o dia que a gente ia no correio pegar esse vale postal. A gente saía do correio, já ia direto no Remop, já comprar aquela cartela de almoço e uma cartela para janta. Uma amiga da gente, porque depois que a gente comprou essa cartela, saímos para alguma festa, alguma confusão, e eu sei que a nossa amiga perdeu a cartela dela. O que fazer? Porque eram os 30 dias de almoço, os 30 dias de jantar. Olha, foi uma corrente que no final começou a sobrar almoço e janta, porque todo mundo, na hora que ela chegava na porta do restaurante, do Remop, já tinha alguém para dar uma ficha. Hoje eu não vou almoçar, toma aqui para você. O outro, eu vou jantar. O outro. Acabou sobrando ficha de restaurante, de tanta solidariedade. Ninguém, sabe, deixava o outro para trás. Ninguém. A gente saía para as festas, se um passava do limite, ninguém abandonava aquele. Ninguém ficava para trás. Então era uma parceria, era uma solidariedade, era uma cumplicidade imensa. Na realidade, sim, eu adoeci aqui, né, lógico. Durante todo esse tempo eu adoeci. E quem cuidava da gente quando a gente adoecia eram as próprias republicanas, né? Eram as meninas. Rosana, Silvânia, Aninha, na época que era das moradoras da época, da minha época, né? E todo mundo cuidava de todo mundo. A gente não tinha dinheiro para poder comprar remédio, então as meninas conseguiam, então eram os professores que nos davam remédio. Então ele tinha um professor que era de anatomia, era um médico. Caran. Eduardo Caran? Eduardo Caran. Alberto Caran. Isso, Alberto Caran. Eu lembro que eu adoeci e ele que me deu os remédios, porque foi ele que consultou e as meninas que me cuidaram. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Então, eu tinha que ficar de repouso, porque eu tive uma infecção que eu não vou me lembrar mais, era uma infecção de garganta, que eu não conseguia nem falar, com muita febre. E aí as meninas traziam comida do bandejão e o pessoal lá do bandejão dava. Tem uma moradora da República que está doente e que nós precisamos levar alimento para ela. Então elas pegavam o bandejão e levavam. Então, claro que elas serviam, né? Quando nos davam aquela marmita, as meninas levavam para mim um bandejão com uma marmita imensa e eu jantava, eu almoçava com aquela marmita e a gente dividia. Então era assim. Então era um cuidado. Cada uma cuidava da outra. Não tinha quem te cuidasse. Então as relações eram, de fato, insisto, que era muito intenso. Né? Margarita, eu não sei se você lembra, pelo menos na minha época tinha. Ali naquela ruinha que sobe ali em frente, perto da igreja
Pilar? Não, do São Francisco de Assis, tem uma rua assim, ali naquela casa onde começou a escola de farmácia, virou um pronto-socorro da universidade. Virou, sim. Então, assim, quando a gente tinha alguma coisa, Dr. Antônio Carlos, eu lembro o nome. Carlos também, sim. Lembro o nome dele, a gente ia lá, era tudo pela universidade, eles consultavam, davam remédio e tudo mais. Sim. E teve uma menina da República, lá do morro, da Quarto Crescente, eu não me recordo, eu tinha tido ali no Dr. Antônio Carlos tal, e saí dali tal, fui embora, vim para a República. Logo em seguida, chegou uma menina com o dedo, você tá entendendo, todo danado, porque a janela, que era com aquela borboletinha, caiu, prendeu a mão. Aí quando ela chegou lá, ela pegou e falou assim, que ele falou, o que aconteceu? Ele falou, a janela caiu, a janela. Ele falou, mas a janela acabou de sair daqui, como que ela fez isso na sua mão? É isso, virou a história. Não, mas era assim, nós não tínhamos mais ninguém, né, pra nos cuidar. Cada uma era pela outra mesmo, né? A gente cuidava, as cólicas menstruais, então, das meninas, misericórdia. Tinha uma menina na República, que era de outra república, que chama Valéria. Você vai lembrar da Valéria? Era da Araguari. Valéria de cidade de Araguari. E ela tinha umas cólicas tremendas, e a gente cuidava dela também, porque ela morava numa pensão. E aí a gente cuidava as cólicas, a gente tratava as meninas. Tinha os remédios, né, que a gente dava para as meninas, mas era desse jeito. A gente uma cuidava da outra, não tinha. E nas bebedeiras também, eu cuidava muito das meninas, etc. E dava banho nas meninas e sei lá o quê. Era muita pinga com mel, né? E a gente era... Era muita pinga com mel. Sim, e aí a gente cuidava uma da outra. E isso aí que ficou. Essa parceria, essa cumplicidade, esse cuidado, a gente aprende a cuidar nesse momento, né? Porque o que você tinha? Todos éramos jovens, né? 18, 19. Era uma verdadeira irmandade. Éramos muito crianças, se a gente pensar agora. Vixe. Éramos crianças mesmo, para cuidar das outras crianças também, né? E assim, a gente aprendeu essa palavra, cuidado. O que é cuidado? Aquilo que a gente fazia uma com a outra. Né? Aí só uma coisa, vendo aqui nos anais aqui, a República começou ali no Pilar, naquela praça Juvenal Santos, número Juvenal 100. Santos, número 100, exatamente. Casa alugada. Agora eu queria que você falasse, eu acho que é importante a gente também ter essa informação, por exemplo, das repúblicas mais antigas, ou a mais antiga, tem essa discussão. E em relação até a própria casa, assim, vocês como ex-aluno alimentam esse sonho de um dia a República ter uma sede própria? Você falou exatamente aquilo que nós acabamos de falar quando nós chegamos aqui. O desejo da gente, o desejo meu, né, como a moradora mais, que a primeira a formar na República Bicodoce fui eu desejo de ter nossa sede própria, sem dúvida. Isso aí é uma coisa que é o nosso sonho e a gente gostaria muito. E eu acho que esse momento, o que eu vou falar, é uma coisa que gostaria de deixar registrado, porque a gente tem esse desejo sim. Na época que a UFOP estava dando as casas de estudantes e tinha uma lista de repúblicas que tinha que ser contempladas quando as novas casas foram construídas, né? E a gente tinha colocado as repúblicas numa lista para elas serem contempladas nessa doação de república. Então eu acompanhei tudo isso. Na época que eu moro em Belo Horizonte, para mim é mais fácil, eu tenho acompanhado a república, eu tenho vindo aqui na república, né, durante todo esse tempo, várias vezes, né? A Rosana também. Então, a ideia era ter a república. Então, nós não fomos contempladas, porque tinha outras repúblicas que tinham mais tempo que a gente, e elas que foram contempladas certamente dentro do que é certo.
Ficaram algumas repúblicas, não vou saber dizer quais são as repúblicas próximas de serem contempladas com casas, mas eu acho que a Caixotinho, a Bico Doce, que tem 42, 43 anos que vai fazer, e outra república eu não sei. E hoje nós falamos o seguinte, a gente gostaria sim, e essa casa aqui, por exemplo, ela está à venda, e seria um sonho, de fato, se a gente conseguisse comprar essa casa e fazer dela a nossa sede, né? Não sei como que seria isso, não sei de que maneira a gente poderia conseguir isso, se seria os 6 alunos, nós somos 69, que você falou, 64, né? 64 ex-alunos, ou 70, não sei, talvez uma vaquinha, talvez, não sei. Mas o que realmente a gente quer, e toda vez que eu venho aqui na República, uma das coisas que eu falo, um dos assuntos que eu toco é a nossa sede, né? Porque isso é um sonho, imagina você ter a Bico Doce como uma sede própria. Já é uma república tão tradicional, tem 43 anos, passamos por todas essas etapas, passamos por várias casas, algumas casas quase a ponto de cair, a gente foi trocando de uma casa para outra. Então, lógico que a gente quer nossa sede própria, né? Não sei de que maneira, mas o que eu já falo, essa casa está à venda. Como podemos fazer? Para quem que nós podemos acudir? Em que momento, se a instituição, se a UFOP em si poderia nos ajudar a conseguir isso? Como? É claro que a gente poderia contribuir sim com alguma parte, se a UFOP poderia nos ajudar. Como é que seria isso, né? Então, eu deixo aqui essa pergunta registrada e deixo aqui também, para ver de que maneira nós podemos conseguir nossa sede própria. Associação dos ex-alunos. Associação, a própria UFOP em si. Quem? Como? Agora, Entendeu? quanto que é o valor dessa casa? Essa casa está valendo, pelo que as meninas me falaram, 350 mil, né? 350 mil, claro. Não sei se isso pode ser arcado, uma parte pelos 6 alunos, outra parte pela UFOP em si. Como poderíamos conseguir? O que a gente tem que fazer? Legalmente, como é que nós podemos conseguir isso tudo? Não, tem a República Arcádia, né? Tipo assim, eles financiaram, né? Arcádia, sim, eu sei Um que exemplo, assim, bem interessante. Um ex-aluno assumiu o financiamento. Sim, eu falei pra Assim, vocês, fez né? um empréstimo, vamos dizer assim, né? E praticamente os moradores pagaram O empréstimo. aquela parcela que era tipo o aluguel. Não era um valor exorbitante. Lógico que os ex-alunos começaram a correr atrás de dinheiro, por dinheiro. Uma coisa que eles iam pagar em 15 anos, isso que me chegou, né? Pagaram em 4 anos. Eu conheço quem fez esse financiamento, chama Nicairo Alves da Rocha, que foi meu contemporâneo da faculdade. Nicairo. O Nicairo que fundou a Arcádia, e depois de algum tempo ele que fez todo esse financiamento. Conversando com ele, até perguntei para ele como é que ele tinha feito esse financiamento, e me falou, a gente comprou. Aí, por isso, seria bom deixar, se alguém poderia nos ajudar, né, Maria Emília? Para poder buscar fazer, né, meninas, juridicamente, alguém... Juridicamente, eu não sei como que Juridicamente, funcionaria. monetariamente. Mas eu falando, acho que a República tinha que ter um captar esse CGC. recurso. Sim, isso que o Fabinho, meu marido, falou, que seria um CGC, Sim. porque se fosse alguma coisa assim, não tem que ter. Então, aí eu deixei, até deixei essa coisa aí para as meninas atuais moradoras, para procurar, juntamente com alguma republicana já que é advogada, e que pode ver isso aí, Que tem poder que fazer ter, um né? levantamento, para a gente poder trabalhar, né, a partir de agora, né, poder fazer realidade isso e poder conseguir nossa sede, porque realmente isso é um sonho. Eu tenho esse sonho, porque quando a gente vai falando de república, né, outro dia meu filho e minha filha estiveram aqui, eles ficaram alucinados, né, porque como meu marido não formou aqui em Ouro Preto, então quem mantém essa tradição de UFOP mesmo sou eu, e levo até eles, né? É mais fácil você que tá com seu marido Ronaldo, que conhece essa realidade, os meninos saberem tudo isso aí, né? Então, Porque a Maraca tá passando por sérios Sim. problemas também. Agora, de fato, isso aí, Quem tá mantendo são ex-alunos.
para nós seria o Agora eu falo top do assim, top. eu acho que teria que ter CGC, Sim. mas aí... Uma associação, uma entidade. Mas a partir do momento que você passa a ter um CGC, acarreta outros Sim, problemas. outros problemas. Que aí você tem que ter não sei o quê. E paga quotas, não sei o que, foi o Paga, que as meninas estavam falando. Então, assim, existe, eu acho que teria que procurar alguém que entenda dessa área e ver uma associação, ver alguma coisa, você tá entendendo? Eu quero ter essa sede própria o mais rápido possível. Seria um marco. Seria, sem dúvida. Seria um Imagina, entra na República no início e depois vê a República Ah, a sede própria. própria. Nossa, seria um sonho realizado assim, Com certeza. com muita. Nossa. Mas a Que deve dica- ser o sonho de muitas pessoas. Sim. Mas a dica é o seguinte, a pessoa que colocou o financiamento, o nome dela lá da Arcádia, Da Arcádia. Fissura. Do direito, na minha época, eu conversei com ele por telefone, né? Ele... Acho que vocês têm que pegar vamos dizer, o resultado onde deu certo. Experiência de onde deu certo. Então, ali é uma república que eles conseguiram. Né? Lógico que tem que pensar também em eventos, carnaval. Sim, isso aqui outras a gente já fontes coloca. Mas você financiamento. sabe o que eles fizeram? Eles fizeram empresa, CGC? Não, aí eles têm uma associação lá. Ah, uma associação. Tem uma. Porque a Todas as gente. repúblicas estão assim, criando associações. Só que se a Mas se associação não tiver capital ali. Sim, mas ela tem que ter verba, não tem? A associação? Tem que ter dinheiro. Porque, por exemplo, você vai fazer uma operação financeira no banco. Pra, tipo assim, pegar aquele valor e passar para o proprietário da casa, né? Vamos dizer assim. Então, logicamente, é uma operação bancária que você tem que ter toda aquela questão jurídica bonitinha, questão de... Pegar um empréstimo no banco e pagar e pagando ao longo do tempo, tipo assim, os 10 anos, 20 anos. Isso. Né? Aí tem que fazer Estou entendendo assim, vocês estão É entendendo por aí assim mesmo, também? mas é por aí mesmo. Tem que estar no nome de alguém. Sim. No nome de alguém. Teria que Pode ser ter o nome pessoa da física. associação. Pode ser pessoa física. O Nicário eu acho que é a pessoa física que ele fez. Tem que ver, eu acho que. Não sei se o proprietário está com pressa de vender ou não, né? Veja isso aí, meninas. Mas ele Olha, espera pra um gente pouco e poder dá ver isso preferência para a República e. Espera e enquanto isso vamos vendo as possibilidades, né? Não pode desistir, né? Não, isso aí é um sonho, né? E a gente vem falando, toda vez que eu venho aqui na República, um dos assuntos a conversar é a sede própria mesmo. Então seria realmente um sonho realizado. Porque participei do início e participa da compra da sede própria, né? É uma coisa assim e tanto. Eu acredito. Sim. Outra coisa que vocês falaram, era muito difícil a gente se encaixar na escola, né? Assim, essa questão de Ouro Preto, vocês tiveram assim, que se adaptar a essa nova realidade, a essa nova cultura e também a esse ambiente universitário. Por morar em República, vocês falaram que facilitava muito esse Sim. choque, era menor, o choque cultural, né? Porque na realidade, assim, no meu caso como estrangeira, quando eu cheguei aqui, se de fato, quando eu morei em pensão no início, depois quando eu entrei numa república, a relação e o convívio e digamos assim, a parte acadêmica ficou bem mais fácil, porque você estava vivendo a mesma realidade com todos os moradores. Os moradores estavam no mesmo momento. Você da nunca gente, estava né? sozinho na República, né? Tinha, por Sempre exemplo, tinha tinha alguém, tira uma dúvida de alguma coisa. Na época eu era a mais velha, né, do grupo, mas sempre participávamos de alguma disciplina. Eu fiz disciplina da bioquímica com Rosane e Silvane, então a gente estudava juntos. Então era muito mais fácil a gente se inserir no contexto real
da escola, da parte acadêmica, e a realidade, o convívio e a parte acadêmica ficava muito mais fácil. A gente conseguia circular no meio dos estudantes com mais facilidade do que quando você está morando em pensão. Pensão, você está lá com a dona da pensão, as meninas que estão lá, cada um no seu quarto, e é uma frieza. E assim, naquela época não se ia para casa com frequência, a gente ia para casa nas férias, duas vezes por ano. E na minha Quem morava longe, né? E na minha época também tinha curso de verão. Eu não tinha curso de verão. Na minha época tinha curso de verão. Então a gente vinha para cá antes, terminava-se Natal, Ano Novo, meados de janeiro a gente vinha, e esse curso de verão era de janeiro até o início do carnaval. Aí a gente já estava aqui, eu ia voltar em casa para o carnaval. Não, já curtiu o carnaval em Ouro Preto. Mas na minha época não tinha. Nos anos 70 não se dava curso de verão, né? Era muito difícil. Na minha época tinha curso Nos anos de 70 verão. era tão difícil tudo era mais agarradinho, tudo era mais difícil, tudo era no papel, as inscrições, as matrículas, tudo era no papel. Viu? Tudo! Gente do céu, como é que a gente viveu nessa época, Maria Meia? Muito E difícil, agora, hoje. eu fico assim, Margarida, o que está acontecendo com a universidade? Porque quando nós estudamos, era período integral. Período integral. A gente fazia prova à noite ou aos sábados. Como que hoje consegue-se fazer um curso de farmácia AD? Não tem. Com 4 anos? É irreal. Não entendo, gente, eu não entendo. Mas sabe como é que você vai entender e quem que vai entender? Infelizmente, os alunos atuais, no momento que eles entrarem na área de trabalho, eles vão ver que as deficiências do AD são imensas. É um abismo tremendo. Um abismo. E aí vai ser difícil. Aqui estão as nossas moradoras atuais, né, que fizeram... De farmácia não tem, acho que ninguém, mas assim, tem de nutrição, que é a Ana. E aí ela já nos relatou as dificuldades que ela tem com algumas disciplinas, também, né? É também da área da parte saúde. prática, né? Até a parte prática, obviamente. Nós tínhamos lá aquela... Como que chamava aquele setor dos nossos hamster lá? Tudo lá. O biotério. O biotério. O biotério que era... A gente trabalhava com biotério. É como que esse povo não acho que nem sabe, não tem, nem cita mais biotério. Eu acho que o politicamente correto tá até proibido ter biotério. Politicamente correto total, porque você não pode colocar os bichinhos em confinamento, né? Mas, sei lá, eu acho que hoje em dia essa parte acadêmica, depois dessa pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, vai deixar muita coisa a desejar. Vai ser um vácuo que Sim. nem 10 anos vamos conseguir recuperar. Não, eu sou funcionária pública. Eu sou chefe de um setor, de um laboratório na rede pública da PBH. A gente já tem algumas deficiências, porque realmente a parte acadêmica está muito deficitária mesmo. Muito. Ao longo dos anos se perdeu muita coisa, porque hoje em dia os cursos ficaram muito curtos de currículo, curtos de conteúdo. Agora com esse farmácia generalista, né? Sim, mas eu acho que se não tiver uma especialização, se não tiver uma busca em cima de alguma pós-graduação, realmente fica muito difícil esses profissionais se inserirem no mercado e eles terem alguma representatividade como profissionais, se eles não procurarem alguma outra coisa em cima daquilo que eles fizeram na universidade. Tem que procurar pós-graduação, tem que procurar outra coisa assim. Senão não tem. Eu acho que não é só na nossa área. Eu acho que em todas essas áreas, né? De uma maneira geral, em todos os campos. Formação né? complementar. A formação complementar urgente, é urgente, sim. E antes não se exigia tanto a Não, formação especialização complementar. era uma difícil. coisa assim, uma pós-graduação Surreal. era surreal. Era para quem ia dar aula. Pra você ver, eu saí da faculdade, com 10, 15 dias eu já estava tocando um laboratório e eu sabia o que eu estava fazendo. Sim. Poxa. Eu fui trabalhar na minha terra, depois que eu me formei, com louvor e com muito peso profissional, e eu fui bem
bem vista A e gente, chamada aí, né? né? A gente tinha uma bagagem Tinha. muito boa. Tinha. E é muito bom. Então, realmente, não sei hoje em dia como é que os estudantes têm que correr atrás mesmo, né? Aí eu vejo, por exemplo, os meninos sempre procurando agora uma pós-graduação. Sim. Né? A realidade é essa, porque os cursos hoje, eles estão vindo muito curtos. Muito. Esses dias eu estava falando com um dos estrangeiros que a gente fala, nosso tema do grupo dos estrangeiros é variado. Além da parte acadêmica, a gente fala sobre família, o que nos trouxe aquele grupo, né? O que nos trouxe Ouro Preto, a gente voltando novamente à realidade das repúblicas, é esse convívio, essa fraternidade, né? Que é muito forte. O laço é forte. Igual a Maria Emília falou, eu criei irmãs, consegui irmãs aqui, que vão me acompanhar pelo resto da vida. A escolha das irmãs que vão acompanhar, não as irmãs de sangue. Porque se eu falar, por exemplo, da minha realidade, da minha irmã, a minha irmã de sangue, que eu tenho um amor imenso por ela, mas as minhas irmãs que eu consegui na República, eu vivi mais intensamente com elas que com a minha própria família, Claro, com né? certeza. Então,